Você já parou para poder pensar o quanto que um dólar impacta na sua vida? Não, eu não estou falando somente da gasolina quando o dólar sobe. Estou falando até mesmo do pãozinho que você compra de manhã para tomar o café da manhã com a sua família. Bom, as pessoas não conseguem entender muito bem como isso acontece e eu quero te explicar de forma direta e clara, te respondendo 5 perguntas mais feitas dentro da internet, que é o seguinte: como que o dólar impacta na vida do brasileiro, na economia brasileira, por que o dólar é importante, como o dólar sobe ou desce e o porquê isso acontece, como o dólar impacta no seu bolso, na sua vida financeira e como você se protege da influência do dólar mesmo morando aqui no Brasil. E eu já te adianto, mesmo que você não gaste em dólar, mesmo que você não compre dólar, invista em dólar ou faça compras internacionais no cartão de crédito, você é impactado toda vez que o dólar sobe ou desce. E a primeira pergunta é o seguinte: o porquê o dólar é tão importante? Bom, pensa assim, o dólar ele não é somente usado nos Estados Unidos. Na verdade, todos os países, quando querem comprar petróleos, grãos, trigos, milhos, carne, tudo que vem de importação que o país não produz e precisa exportar é negociado em dólar. Isso porque os Estados Unidos é a economia mais estável e a maior potência mundial que a gente tem. E isso traz muita confiança para os outros países. E isso faz com que a gente use uma moeda em comum. Então pensa que o dólar ele é como se fosse uma língua do mercado global. Então todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem que falar a mesma língua para poder se entender. Como que a gente faz isso no mercado internacional? A gente usa o dólar como moeda comum. Isso traz confiança para os mercados e a gente consegue negociar em dólar. Então quando um país precisa comprar de outro país, ele usa o dólar, ele se baseia no preço de compra e de venda do dólar. E por isso que o dólar ele é tão importante na nossa economia global. Então, toda vez que o dólar sobe ou desce, o mundo inteiro vai sentir isso. Agora, como que o dólar ele impacta na nossa economia brasileira? Se a gente for trazer isso daqui para o Brasil, a questão do dólar, vamos parar para poder pensar que várias das coisas que a gente consome aqui no nosso país é proveniente de importações, ou seja, a gente não tem aqui, a gente compra de fora. Quando a gente compra de fora algum produto, se chama importação. Toda vez que a gente compra alguma coisa de fora, a gente usa o dólar para poder comprar. E se a gente colocar isso em perspectiva, vamos pegar de exemplo o trigo. A maior parte do trigo que a gente consome aqui no Brasil é proveniente de importação. Então toda vez que o dólar sobe, o trigo acaba aumentando também e acaba que a gente compra mais caro a mesma quantidade de trigo. E quando isso acontece, o que acontece exatamente com você na hora que você vai comprar o seu pãozinho na parte da manhã, lá na padaria do seu Zé, lá na sua esquina? O pão está mais caro. Por quê? Porque o preço do trigo aumentou. E esse repasse de preço ele vai acontecendo até o consumidor final, até a ponta, que somos nós que compramos o pãozinho francês ali para poder tomar nosso café da manhã. Esse é um dos motivos pelo qual o dólar ele tem impacto direto na inflação aqui do Brasil. Então toda vez que sobe, acaba que a inflação também aumenta e tudo acaba aumentando com a alta do dólar. Outro exemplo muito claro disso é o combustível. Por mais que nós conseguimos produzir petróleo, a gente consegue extrair petróleo, a gente não consegue refinar. A gente tem um problema nas nossas refinarias, na verdade é a falta delas, né? E quando a gente não consegue refinar esse petróleo bruto para a gente conseguir lapidar ele em gasolina, transformar ele em gasolina, melhor dizendo, o que a gente faz? A gente exporta o petróleo bruto e a gente importa um petróleo mais refinado, a gente importa a gasolina. E o que acontece quando o dólar sobe? O barril do petróleo ele é negociado em dólar no mercado internacional. E toda vez que o dólar aumenta, o petróleo também aumenta. Consequentemente, a gasolina, quando a gente vai abastecer o nosso carro, a nossa moto, tá mais cara. E é por isso que quando a gente vai no posto, a gente acaba pagando mais caro quando o dólar sobe. Para você entender melhor, eu trouxe alguns números para poder ficar mais claro aqui para você. Imagina que o Brasil ele tem uma totalidade de produtos e serviços de 100%. Dentro desses 100%, que é o todo de produtos e serviços que o Brasil tem, mais ou menos entre 40% e 50% desses produtos são baseados em dólar, tem influência direta ou indireta do dólar. Então, a conta é simples, de cada 10 produtos ou serviços que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos 5 deles têm influência com dólar, ou seja, toda vez que o dólar sobe, esses produtos também vão subir, vão ficar mais caro, tanto o produto em si quanto o serviço ser prestado. Para você ter uma noção, por exemplo, um brasileiro médio que ganha aí R$ 1.400 por mês, ele gasta mais ou menos desses 1.400 de salário que ele recebe
R$ 476 aproximadamente só em produtos que têm relação direta com o dólar. Então pensa assim, ó, toda vez que o dólar sobe, esses 476 vão aumentar, vai ser 480, 500, 510. Só que os produtos e os serviços que esse brasileiro está comprando são os mesmos, ou seja, você paga a mesma coisa, só que mais caro, você não recebe mais produtos ou mais serviços. Você acaba recebendo a mesma quantidade, pagando mais caro toda vez que o dólar sobe. Então, quando alguém te perguntar o porquê que o dólar impacta na nossa economia, agora você já sabe explicar. E agora respondendo por que o dólar sobe ou o dólar desce. O valor do dólar, ele tem influência por diversas situações. Uma delas é a lei da oferta e da demanda, ou seja, quanto mais gente comprando o dólar, mais o dólar vai aumentar. Por exemplo, a gente tem muita instabilidade política aqui no país, aqui no Brasil. Então toda vez que tem alguma instabilidade política, os investidores aqui do Brasil, eles ficam um pouco mais inseguros do que o normal. Então isso acontece direto, né? Então, por todas essas instabilidades que a gente tem aqui no país, isso acontece que o investidor ele fica inseguro. E toda vez que ele fica inseguro, o que ele faz? Ele tira o dinheiro daqui do Brasil e ele manda lá para fora. E aí aumenta a lei da oferta e da demanda. Tem menos pessoas comprando real e tem mais pessoas comprando dólar. Então acaba que o dólar ele se valoriza frente ao real. Então, pela lei da oferta e da demanda, o dólar acaba aumentando. Isso é um dos motivos que faz ele subir ou descer. Outro fator que é extremamente importante da gente entender por que o dólar valoriza ou desvaloriza, sobe ou desce, é o aumento da taxa de juros lá dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos eles aumentam a taxa de juros, o que acontece? Os investidores aqui do Brasil crescem o olho. Esse crescem o olho, eles ficam interessados. Eles vão mandar dinheiro lá para fora, por quê? Porque a maior potência do mundo está aumentando as taxas de juros, eles têm segurança, eles têm previsibilidade de receita do que o investimento dele vai dar. Então isso significa que eles acabam mandando o dinheiro deles lá para fora e o nosso real se desvaloriza frente ao dólar. Por quê? Porque tem mais gente comprando dólar lá fora e tem dinheiro tendo evasão de capital aqui do Brasil lá para fora para poder investir, por exemplo, nos títulos públicos lá dos Estados Unidos. Então esses são os dois principais pontos por que o dólar ele sobe ou desce. Então toda vez que tem algum problema na política aqui, muito provavelmente o dólar vai subir. Ou que tem algum benefício político que os investidores conseguem identificar lá fora, o dólar também acaba subindo. Por exemplo, o Trump ganhou, então muitos investidores aqui gostam do Trump e entenderam que faz sentido estar mandando dinheiro lá para fora, porque na cabeça deles e pela filosofia de investimento deles, eles conseguem entender que o Trump vai fazer bons negócios nos Estados Unidos e eles confiam. E acaba na confiança, você acaba comprando aquele determinado ativo. Agora, se não, a parte mais importante desse vídeo, sem sombra de dúvida. Como que o dólar ele impacta diretamente a sua vida? Bom, o dólar ele tem relação direta com as importações, assim como eu já havia dito em várias partes anteriores desse vídeo aqui. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que esse efeito ele é um efeito em cadeia. Assim como eu expliquei você do pãozinho francês do trigo, toda vez que o trigo fica mais caro, a empresa compra mais caro da importação, o vendedor compra mais caro da empresa, o vendedor vende mais caro para o cliente final e a gente acaba pagando mais caro em todo o efeito em cadeia. Isso funciona com diversos produtos de importação. Agora, se você usa cartão de crédito e você compra produtos que têm relação direta com o dólar, o impacto ele é maior ainda. Por exemplo, se você tem programas de stream como Netflix, Spotify, toda vez que o dólar aumenta, consequentemente, as suas assinaturas também vão aumentar, ou o impacto disso acaba sendo mais direto do que outras circunstâncias que não são tão diretas com a influência do dólar assim. Por sinal, eu escrevi um artigo, que eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição, que fala como que o dólar ele impacta diretamente no seu cartão de crédito. Então, se fizer sentido, dá uma olhadinha aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida, para poder entender como que o dólar ele impacta ainda mais o seu cartão de crédito. Bom, eu acredito que você já entendeu como que o dólar ele impacta na sua vida, como ele impacta na economia brasileira, como ele impacta na economia global. Mas agora você deve estar se perguntando, como que você consegue se proteger dessa variação cambial, como que você consegue se proteger da relação do dólar para a sua vida? Bom, tem diversas formas de você conseguir fazer isso. Se você tem contato direto com o dólar, ou seja, se você compra produtos dolarizados de forma direta usando um cartão de crédito, se você tem produtos que são cobrados em dólar, ou se você tem algum tipo de assinatura, alguma coisa que tem relação direta com o dólar, você pode se antecipar nessas altas e nessas quedas de dólar.
Claro que você não vai conseguir prever quanto que o dólar vai subir. Mas, se você sabe que você tem relação direta com o dólar, você pode aproveitar em momentos de baixa, em momentos de queda do dólar, para poder comprar o que você precisa e investir naquilo que você precisa. Ou, se você faz compras ou viaja para o exterior, você pode parcelar isso para você conseguir diluir esse risco de aumento cambial do dólar na sua vida. Então você pode diluir isso em diversas parcelas durante o mês, claro, coisas programadas, planejadas financeiramente. Inclusive, se você não tem planejamento financeiro, eu estou deixando um outro artigo aqui embaixo que vai te ensinar como que você consegue se planejar de forma totalmente minimalista. Então eu acredito que vai fazer muito sentido para a sua vida também. Dê uma olhada. Agora, se você já faz algum tipo de investimento ou tem algum contato com o mercado de investimento de ativos, você pode investir em fundos que têm diversificação em dólar, ou você pode investir 100% em dólar, comprando dólar lá fora, investindo em empresas lá fora, investindo em REITs, como eu te disse, que são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, ou em títulos públicos, títulos privados lá de fora, que também você vai estar se protegendo do dólar. Então, a diversificação nos investimentos é a melhor forma que você consegue se proteger da variação cambial. O dólar, ele não é somente uma moeda usada entre países ou para você poder comprar alguma coisa lá fora. O dólar, ele é simplesmente o termômetro global da nossa economia, do nosso mercado. Então, ele consegue medir tanto o mercado global quanto a nossa própria economia. Entender o dólar, entender como que essas variações funcionam e acontecem, faz com que você tome decisões financeiras muito mais sábias. Isso reflete no longo prazo dentro do seu bolso, impacta na sua vida financeira e, consequentemente, na vida financeira de quem você ama. Agora eu quero saber de você. Me conta como que o dólar ele já afetou a sua vida financeira, ou se você tem alguma história relacionada ao dólar. Me conta aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler os seus comentários, eu vou adorar responder você. E me conta aqui embaixo que eu quero ouvir um pouquinho de você, como que o dólar ele já impactou ou tem impactado na sua vida, se você já teve que fazer algum ajuste, algum investimento, se você já faz algum investimento, se você ganhou algum dinheiro em dólar com essa alta que teve, me conta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de estar vendo seus comentários aqui. Bom, esse vídeo vai chegando no final. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui para eu poder entender que você gostou desse vídeo, para me trazer mais conteúdos como esse daqui. Manda para aquele seu amigo que fica reclamando do preço de tudo, ter aumentado e não entendeu o motivo disso. Manda para ele, que eu acredito que o conhecimento dissipado é muito mais poderoso do que o conhecimento retido. Manda para ele e eu te vejo até o próximo vídeo.